Opa! Boa tarde, Caraguatatuba. Boa tarde, São Sebastião. Boa tarde, Ubatuba. Boa tarde, Ilhabela. Eu estou aqui novamente com dificuldade na internet em razão da IDC telefônica, né? Que continua com esse péssimo atendimento. Então, eu estou suprindo isso daqui com a internet. Mas hoje, inclusive, o telefone da Claro está ruim. Mas a importância da gente estar aqui hoje, né? Nesse dia, é um dia que vai deixar saudade para a gente, porque a gente perde hoje um caiçara tradicional fantástico, um cara muito querido, foi meu amigo pessoal, graças a Deus tive essa honra, que é o Tato, né? O Tato do bairro do Ipiranga, filho dos Zizo. Ah, chegou a Angélica. Chegou a Angélica. Então, Angélica, é um dia, eu não gosto na verdade, eu sou um cara que sou um estudioso dessa questão aí, dessa passagem que a gente chama de morte, então eu não gosto de falar que é um dia triste, né? Porque, na verdade, o Tato não morre, né? O Tato está imortalizado na história do bairro do Ipiranga, assim como seu pai, o Zizo, né? Então, quem fala com o Tato não morre. O Tato é sempre lembrado, não só nos nossos corações, mas ele tem família aí e tal, né? Angélica, faz mais ou menos uns 20 anos que eu não vejo o Tato, porque a última vez que eu encontrei com o Tato, eu estava tomando eu com o Tião Purissa, aquela turma lá da Quarta Vara, Reginaldo. Quarta Vara era o bar do fórum ali, quando o Guilherme era dono daquilo ali, né? Então, a última vez que eu encontrei com o Tato, a gente estava tomando lá uma cervejinha, lá, batendo um papo, tal, né? Mas o Tato é um garoto fantástico, né, Angélica? Ele estava casado, tinha filho, estava com uma família bem... Não, bom dia a todos, bom dia, Como é que estava o Octávio. Tato nesses últimos tempos? Então, eu vi ele faz eu acho que Mas ele estava casado, estava solteiro, ele tem Não, filhos? ele tem um filho, o Lucas, já está com acho que 26 anos, ou 27, e ele morava lá na casa do seu Zizo, no centro, e a esposa dele morava aqui em cima agora é Padaria Ipiranga, e ele tinha uma casa em cima da Padaria Ipiranga, e do lado era o do Zé Assis. O Zé Assis faleceu, né? Que era o irmão dele, e aí ficou lá na casa a esposa e os seus filhos, e do lado a Alexandra, que era a esposa do Tato, e o Lucas, que é o filho. E, assim, eu tive com ele, a gente conversou bastante, ele perguntou como é que estavam meus filhos, meus netos, que ele viu nascer, né? E é mais uma perda, porque há pouco tempo a gente perdeu o irmão dele, o Zé Assis, por um câncer, né? E a gente tem boas histórias daquela mercearia ali, porque ali a gente tinha cardeneta, que o pai e a mãe compravam fiado, a gente falava que era vamos fiado, falar né? da mercearia já. A mercearia é uma longa história, vamos voltar nela já. Eu queria que você falasse um pouco mais do Tato. Então, o Tato foi um amigo muito querido. O Tato era um amigo muito querido, era amigo do Zé, que era meu ex-marido, que faleceu também. E ele, assim, na minha juventude, ele foi muito presente, né? Assim, ele acompanhou minha vida e eu acompanhei a dele também. A gente conversava de tudo, sempre que a gente se encontrava. A gente conversava sobre o passado, sobre a minha família. Então, sempre quando a gente se encontrava, a gente batia um papo legal. Eu estou bem triste, porque o Tato, a gente cresceu junto praticamente aqui no bairro, né? Desde a mocidade. E eu tenho lembranças do Tato sorrindo, brincalhão, sempre dando dura na gente, né? Mas você não pode fazer assim, você dando dura. Eu também dava umas chamadas nele também. Mas a gente sempre teve uma amizade bem legal. O Tato nunca fez nada que eu pudesse falar, eu não gosto daquele cara. Ele sempre foi difícil, hein? Difícil. ele sempre foi um amigo para mim.
E a gente sempre conversou de tudo. Eu tenho amizade com a esposa dele, com a ex-esposa dele, Isso. muita amizade. Esses dias ela falou, paramos na rua, a gente conversou e ela até falou que vinha aqui fazer uma visita para ver as artes. E aí o Tato estava doente, o Tato estava, acho que, com cirrose hepática, estava com cirrose, e a causa da morte foi isso aí, né? Então eu deixo aqui os meus sinceros pêsames, né? À família, ao filho, né? E a nossa história aqui, ela foi bem incorporada, fez parte da minha infância, da infância de muitos. O atendimento ali, né? A gente ia ali comprar carne seca, tudo, o Tato sempre estava ali disposto ele sempre estava ali servindo, né? Com o pai, junto com o pai, com o irmão. A gente ia... Eu queria lembrar aqui, Angélica, Pode falar. Eu queria lembrar aqui que... deixa eu contar um pouco da minha história rapidinho para você entender como que eu aprendi a entender que a morte não é um fim. Por isso que uma vez na Igreja Católica eu fiz uma campanha interessante que diz assim: tristeza sim, saudades não. Na verdade, o Tato não morre, o Tato passa para uma nova dimensão. Evidente que nós vamos ficar com saudade do Tato, mas é como se o Tato fosse morar nos Estados Unidos e nunca mais fosse ver a gente. Como, aliás, nós temos, né, grandes amigos. Não sei se foi você que falou para mim agora, foi o Tião, que tem um garoto aí do Ipiranga que está no Canadá, né? Então você não vê ele há muito tempo, é aquelas saudades, né? O Tião estava me lembrando da pessoa. Então eu quero contar para você primeiro a minha experiência, e eu acho que você pode testemunhar isso, inclusive quando a sua mãe partiu desta para melhor, e realmente é melhor, porque a vida aqui é um desafio terrível, uma luta muito grande, e a morte, para quem não deve nada para ninguém, para quem não é safado, para quem não é pilantra, e esse é o caso do Tato, um menino glorioso, um menino fantástico, você falou a coisa certa. Eu nunca vi o Tato com a cara feia, sempre sorrindo. Então, a morte é realmente a libertação de todos os problemas, é o grande final, é o descanso. Agora, é claro, quem fica, vou ficar com saudade, assim como o meu... por exemplo, eu tenho uma filha morando nos Estados Unidos. Faz 5 anos que eu não a vejo, então é uma saudade. É uma saudade, né? Mas um dia a gente vai se encontrar de novo, né? Então um dia a gente vai encontrar com o Tato, assim como vai encontrar com a sua mãe. E eu acho, depois você pode dizer isso, que eu consegui, naquele momento de tristeza da sua mãe, que a gente fez até a poesia, eu fiz aquele texto falando mais ou menos sobre isso, a gente conseguiu reverter a festa da sua mãe para uma festa de tristeza, quer dizer, o luto da sua mãe, trocamos o luto de tristeza pelo luto da saudade, porque também a sua mãe não morreu, a dona Nenê não morreu, estamos aqui falando dela. Angélica, enquanto tiver alguém falando do Zizo, enquanto tiver alguém falando do Tato, eles não morrem. E nós vamos falar deles muito tempo ainda. Então eu queria só fazer uma breve história de como que eu passei a encarar a morte de uma outra maneira, não de uma maneira triste, de uma maneira que realmente deveriam a todas as pessoas que são cristãs encararem. A morte é o fim da nossa prova aqui na Terra, do nosso teste. E aqueles que forem bem, acredite ou não, eles vão ficar melhor do que quem está aqui, porque a vida aqui é brigada. A gente gosta da briga, né? A gente gosta dessa briga, mas a vida aqui, todo dia a gente mata, é um leão por dia, né, Angélica? Todo dia você tem que preocupar com feijão, com arroz, e o rico tem que se preocupar mais ainda. Porque enquanto a Angélica, por exemplo, se preocupa em arrumar 50 conto para fazer a compra de manhã, o dono de uma loja aí, da Casa Bahia precisa vender todo dia 100 milhões por dia, né? Meu filho trabalha aqui meu filho trabalha numa loja, e uma loja pequena, o mínimo que a loja precisa vender por dia é 7 mil, ou seja, a dona da loja acorda devendo todo dia 7 mil. Então o rico, na verdade, a dor de cabeça dele é bem maior que a gente, né? Mas eu quero falar aqui uma experiência que eu acho que é muito útil para todo mundo, esse papo aqui do luto, né? Esse papo do luto. Quando o meu pai nasceu em 1899, olha, meu pai servia para ser pai do Tião Isidoro, para você ter uma ideia, a idade dele, né?
Meu pai, 1899. Meu pai, portanto, se estivesse vivo hoje, ele estaria aqui agora com 122 anos. Então, eu sou filho de pai velho. Quando eu nasci, meu pai fez 62 anos. E aconteceu uma coisa, a gente morava no Tinga, em 1969, o meu pai fez 70 anos em agosto, 23 de agosto de 69. Minha irmã mais nova, a Maria Aparecida, né, que todo mundo conhece aí, ela namorou com o Beita. Foi a primeira, o Beita foi o primeiro namorado dela. O Beita do Edinho Preto, né? E a minha irmã, então, fez, naquele dia, 7 anos. Olha que legal. 7,70. No mês de setembro. Como diz o Zé Dias, caipira não comemora muito aniversário. Caipira não comemora aniversário. Então a mãe fez o quê? Quiseram comemorar, a mãe juntou as duas festas e fez uma festa de aniversário para o meu pai, 7,70. Eu me lembro, eu não sei porquê, me veio uma consciência na hora, me veio uma tristeza naquele momento, Angélica, que eu era garoto, menininho novo, e se a gente hoje, já velho, teme perder o pai, imagine que a gente perdeu o pai, pensar em perder o pai quando tinha 7 anos. E na década de 60, eram poucos os velhos que tinham 70 anos, né? Hoje está aí, por exemplo, o Dadinho com 79 anos. Se for pela aparência e pela cabeça dele, ele vai viver mais uns 40 anos, porque as pessoas hoje são muito fortes. Aí, quando meu pai fez 70 anos, minha mãe fez 7, eu saí daquela festa, não fiquei curtindo aquela festa, não. Eu fui para o quarto e comecei a chorar. Criança, né? Eu disse, poxa, meu pai tem 70 anos. Quando é que meu pai vai morrer, né, meu? Daqui a pouco eu vou ficar sem pai, né, meu? E instintivamente, Angélica, passado isso, meu pai não morreu ali naquele momento, é claro, eu comecei a conversar com as pessoas que tinham perdido pai, e como é que é perder pai, como é que é perder mãe. Eu acabei até começando a frequentar féretros de pessoas, e comecei a me relacionar com a morte, né? Porque tem um profeta, tem um sábio árabe que ele diz o seguinte: o homem mais sábio do mundo é aquele que todo dia pensa que lembra que vai morrer, não é? Se você lembrar que vai morrer hoje, você está com vontade de xingar o Micão, e às vezes o Micão pode até merecer um xingo, fala, não vou xingar meu irmãozinho hoje, não, pode ser que eu morra amanhã. Então ele dizia isso. Aí então eu comecei a entender e comecei a estudar, a conversar. Um cara que me ensinou muito, muito, muito sobre a morte foi o seu Bertino Orlando Costa, pai do Tininho, lembra? Tininho Negão, né? Pra você ter uma ideia, eu fui no enterro do pai do... Eu até quero fazer uma breve homenagem para ele aqui. Eu fui no enterro do Zé Orlando. Você lembra do Zé Orlando Negão, irmão do Tininho? Tininho é o investigador? O Zé Orlando era o mais velho. E foi o primeiro que estudou, então ele queria ser mais sábio que o seu Bertino. Agora, o seu Bertino, não houve na história de Caraguatatuba um homem que tinha sabedoria dele. Olha, Angélica, é preciso separar sabedoria de erudição. Erudição qualquer um tem. Você vai lá na faculdade, estuda, pega diploma de doutor, faz doutor, você fica erudito. Agora, a sabedoria é aquela coisa do caipira, do caiçara, que dá bons conselhos, boas dicas, igual os caiçara lá do bairro, igual o seu Pedro Pai. E aí, Angélica, você não acredita, aquilo me impressionou profundamente. O seu Bertino estava ali sentado, conversando calmamente, eu sentei do lado dele, ele era meu guru, ele gostava muito de mim, e eu só queria ouvir o seu Bertino falar sempre, sempre. Seu Bertino, chegavam os amigos do Zé Orlando, o Zé Orlando é um cara muito querido na cidade, os amigos do Zé Orlando chegavam, abraçavam o seu Bertino e choravam no ombro do seu Bertino. O seu Bertino batia assim e consolava os amigos. Não, meu filho, é da vida mesmo, a gente está aqui para isso, não sei o quê. Aquilo me mostrou a sabedoria do seu Bertino de enfrentar a morte. Então eu quero aí dizer disso, dizer aqui para a família do Tato, para os amigos do Tato, pessoal, vamos ficar um pouquinho triste? Vamos sim, porque é saudade. Em primeiro lugar, Angélica, você mesmo falou, o Tato não gostava de tristeza. Então não vamos aí também, vamos curtir aqui umas tristezinhas aqui e vamos continuar falando do Tato, vamos homenagear o Tato e o seu Zizo, né? Porque são pessoas realmente fantásticas. E é o que aconteceu com a sua mãe, não é?
O que aconteceu com a sua mãe e com o Anselmo, quando morreu? Né? Que a gente estava nessa nova concepção, que eu acho que eu pude, através do meu aprendizado que eu tive na vida, ensinar para você. A morte da sua mãe se transformou no primeiro grande evento caiçara, recente, do Ipiranga, porque a festa do lançamento do livro do Vieira foi depois. A gente transformou aquilo num grande evento. Sei lá, talvez você tenha, a sua família tenha inventado, com a ajuda do Vieira de Itipopeba, uma nova forma de fazer a reentrada do caiçara no reino de Deus, né? E fizemos a poesia para ela, fizemos música, ou seja, eternizamos a sua mãe pelo que ela é, e mais tarde também essa mesma situação com o Anselmo. E aqui nós estamos aqui hoje para falar do Tato justamente para isso. Não vamos esquecer de você, Tato. Faz 20 anos que eu mudei para Guararema, que eu estou trabalhando aqui em Guararema, e faz 20 anos que eu não vejo o Tato. Mas, Angélica, eu falando com você aqui agora, eu estou vendo o Tato na minha frente. O Tato nunca saiu do meu coração. Não é porque eu não fiquei 20 anos sem falar com ele, acho que nem tinha Facebook. O Tato está no meu coração. Então, o Tato, o corpo físico dele, vai voltar a ser pó, de onde que ele veio, está escrito na Bíblia, do pó viemos, ao pó voltaremos. A alma dele vai para o céu, mas a história dele, que nós tivemos a possibilidade de conviver com ele, é a história de alegria. A gente nunca vai esquecer. A gente nunca vai esquecer. A gente vai contar para os nossos filhos, para os nossos netos, né, Angélica? Eu queria que você falasse um pouco disso, e depois aqui nós vamos voltar agora, porque eu quero falar muito, muito do seu Zizo. Porque o seu Zizo, para quem não sabe, nos tempos antigos, principalmente na década antes do supermercado, que, aliás, o supermercado foi uma péssima invenção dos americanos, depois eu explico por quê. Antes do supermercado, você tinha os secos e molhados. Aqui em Guararema tem um ainda, tem dois. Tem o bar do Torral, deve até ser parente do Chiquito, e tem o bar do Seu Doca. Esses secos e molhados do Seu Doca, se você procurar, por exemplo, uma bateria de carro, você acha. Se você quiser uma enxada, você acha. Um anzol. O bar de secos e molhados, ele tinha tudo. E os bares de secos e molhados mais importantes da região central de Caraguatatuba era o bar do Carola, onde hoje, infelizmente, é o Banespa. Ou seja, era um bar que servia o povo, hoje é um banco que explora o povo, né? Porque o Carola vendia fiado e podia atrasar e tal. Depois a gente vai lembrar disso também. E o bar e a mercearia do Zizo, que era chamado Secos e Molhados. E hoje, graças a Deus, que a mercearia do Zizo não virou banco, é uma padaria, né, muito boa, deve ser, para trazer pão ali para o pessoal do Ipiranga, né? E o seu Zizo, então, era o verdadeiro supermercado. Não era supermercado, ele era supermercado, era material de construção, era farmácia, vendia pano, o que até hoje, Angélica, tem esses secos e molhados. Um dia você vai vir em Guararema, vou levar você no bar do Doca para você saber como que era realmente os secos e molhados antigamente. E me parece, Angélica, que o Zizo, várias vezes, ele socorria o pescador, mesmo que o cara tivesse desempregado e ficava com contas 3, 4 meses ali, desde que explicando para ele, não tinha problema, né? Ele tinha esse lado social, né? Porque só para complementar aqui, o Carolino Garrido, seu Carola, o maior jogador da história de futebol de Caraguatatuba, teve uma época, acho que foi no governo do Altamir, que a prefeitura de Caraguatatuba não tinha $1 bilhão de orçamento por mês, não. O orçamento da prefeitura era tipo 100 mil reais. O que hoje a Fundac tem de dinheiro, o Altamir e o Matheus tinham que administrar a cidade com essa quantidade inteira. Essa micharia, tipo, sei lá o quê, 5 milhões por ano inteiro, sei lá se era isso. Mas, então teve uma época, só para lembrar do Carola, e daí você fazer um paralelo com o Zizo, teve uma época, então, no governo do Altamir, que... Cadê o Dadinho? Pô, o Dadinho precisa lembrar dessas histórias aqui, daqui a pouco ele vem aqui. Teve uma época no governo do Altamir que a prefeitura ficou, acho que uns 4, 5 meses com salário atrasado.
Um salário atrasado. Que nem o Dadinho falou. Quando o Matheus, em 55, quis fazer a fonte luminosa, que o primeiro que quis fazer a fonte luminosa em Caraguatatuba foi o Matheus. O contador da prefeitura falou assim para ele: olha, Angélica, o que é uma fonte luminosa? Hoje em dia, até você consegue fazer uma fonte luminosa na sua casa. Uma coisa relativamente barata. O Dadinho está me contando esse detalhe aqui. O contador da prefeitura, que foi antes do seu Rubens Inheco ainda, ele falou para o Matheus: Matheus, não faça a fonte luminosa, porque se você fizer da fonte luminosa, você não vai ter dinheiro para fazer pagamento para os funcionários. E mais tarde, o seu bonecão fez a fonte luminosa e foi o primeiro ato que ele foi acusado de corrupção em Caraguatatuba foi da fonte luminosa. Mas, voltando aí, o Matheus foi eleito em 52, não é? E tinha o Altamir de vice, e levou a prefeitura até 56. 57 entra até 57 no começo. 57 entra o Altamir. Em algum momento, no governo do Altamir, eu não sei especificar qual, a prefeitura ficou com um salário atrasado vários meses. Não sei se 3, 4, 5 meses. E os funcionários da prefeitura, todos, foram comprar tinha fiado no seu Carola, e o seu Carola manteve o fiado deles. Ou seja, o seu Carola sustentou os funcionários da prefeitura durante 5 meses. Imagine isso. Quer dizer, quanto custa uma compra hoje de uma pessoa, uma família assim? R$1.000. Então, o seu Carola manteve um ato de bonomia dele. E também, vamos lá, tem outro lado da história, porque ele sabia que Caiçara não dava chapéu em ninguém, né? A nocegagem foi implantada pelo estrangeiro. Aí os Caiçara foram lá e pagaram quando o Altamir conseguiu regularizar o salário, a turma foi lá e pagou todo mundo. Mas veja se hoje você vai achar um cara que seja igual o Carola. Se você dever uma pinga no bar aí, o cara já começa, já vai no pequenas causas, não é isso? E aí, Angélica, eu queria lembrar de você que parece que também já houve caso que o Zizo agiu dessa forma, né? E como é que era porque eu estou falando aqui da mercearia do Zizo, mas realmente é de ouvir falar, na época, sempre o pessoal comentou, né? Mas me fale um pouco aí, em homenagem ao Tato, vamos relembrar um pouco. Teve essa história também no Zizo, dele, de você não ter dinheiro e 2 meses, 3 meses de atraso e tudo bem? Conte um pouco aí para nós. Bom, eu lembro que eu tinha 7, 8 anos, aí tinha aqui em Caraguá a dona Maria Japonesa, que tinha uma mercearia aqui em frente à escola de Ipiranga, tinha o seu João, que vendia arroz a granel, feijão, a minha avó limpava com as cestas, com a esteira, né? Uhum. E a dona Maria Baiana também tinha um barzinho de frente essa mercearia. Aí nessa mercearia aí do seu Zizo, era onde se encontrava os pescadores, os pedreiros, que recebia só final de semana. Então, durante a semana, a gente tinha uma cardeneta, lembro que era até de pequenininha, que a gente levava. E a minha mãe mandava eu comprar um pão ou comprar uma mistura, e aí marcava tudo naquela cardeneta ali, e quando chegava final de semana, o pai recebia e pagava. Então, ele deixava isso para o bairro inteiro. A gente comprava na cardeneta, chamava fiado, né? Mas com muita responsabilidade, nunca vi ninguém assim, o seu Zizo... gostava muito de mim, gostava muito do Micão, da minha mãe, do meu pai, a gente formou, tipo, a família aqui em volta, né, porque de frente ao bar do Tato mora meu tio, morava meu tio Mauri, minha tia Lina, meu tio Hamilton, que já morreram, menos a tia Lina, que é a mãe do bar do Sandro, que era do bar do Sandro. Então a gente formou ali a nossa família em volta dessa mercearia praticamente. Então, eu lembro do meu pai sentado no balcão ali tomando cerveja no final de semana,
uma roda de samba. Eu também tenho muita lembrança desse bar, ô Pitágoras, na época das eleições, que ali que era o comício. O comício era ali, então eles colocavam um palanque na época, né? De frente ao Bar do Zizo, e ali no Bar do Zizo que era feito os comícios. Então, muitos comícios do Borabebe, do Boneca, tudo, e eu era pequena, e eu ia, porque o meu pai tocava nesses comícios aí. Meu pai, o Tião. Então, eu tenho muita lembrança do seu Zizo, do Zé Assis, né, que foi um amigo da minha família até morrer. O Zé Assis foi muito, muito presente na nossa família. Ele até quase ficou noivo de uma das minhas tias, da minha tia Sueli, que é a irmã do Caco, e quase que ele entra até para a família. Então, a gente tem uma conexão muito grande com essa família aí do seu Zizo. Com o seu Zizo, meu pai tinha muita amizade com o Zé Assis, mas muita mesmo. Meu pai construiu até a casa do Zé Assis, trabalhou muito tempo para ele, como ele é eletricista. Então, a gente teve a nossa juventude ali também, com o Tato. Depois que o pai dele morreu, ele retomou ali o bar. Ali também já foi igreja, que era aqui o pastor Seu Dito Costa, que era pescador. Ele fez uma igreja ali também, onde esse comércio aí. Então, esse comércio tá aqui desde que eu nasci. E agora ele é a padaria Ipiranga. E o Tato alugava, né? Não, bem antes, bem antes. Então já foi igreja, já foi mercado, já foi o mercado para o meu primo também, o Sandro, ele abriu uma mercearia lá uma vez, e aí foi passando, mas nunca foi vendido nada, ele continua da família, sempre da família, mesmo quando o seu Zizo morreu, eles permaneceram, depois o Zé Assis também permaneceu, depois passou para o Tato, e o Tato também teve um comércio ali, mas depois ele passou para frente, mas era dele. Agora, no final da vida, era do Tato, esse comércio, é onde ele tem uma casa em cima, né, desse comércio e a padaria embaixo. E é isso, eu tive boas lembranças, o Tato sempre foi meu amigo de infância, assim, de juventude, e amigo agora também, a gente bateu um papo legal um ano atrás, foi a última vez que eu vi ele também, porque ele quase não saía de casa. O Tato é mais velho que você, uns 8 anos, Angélica, né? Sim. Mas mesmo assim... Eu suspeito que o Tato seja mais ou menos da minha idade, mais ou menos, que é 60 anos de idade, mais ou menos, porque ele é da mesma turma ali. Né? Ele tem 60. A minha amizade com o Tato vem da gente... O Tato era um garoto muito bonito e ele frequentava ali as baladas ali, porque antigamente era engraçado, na década de 70, tinha a lanchonete Estrela, que é onde ficava o pessoal mais mitidinho, né? E o pessoal do centro da cidade ficava ali na praça, em frente à lanchonete Estrela. E o povo que vinha de bairro gostava de frequentar os bailes lá do Scorpion, né? Scorpion 15. Né? Mas o Tato frequentava ali aquela roda ali da lanchonete Estrela, né? Porque, afinal de contas, o seu Zizo, o Tato era o seu Zizo para a época, assim como o Carola, ele era um dos homens que era rico em Caraguatatuba, era considerado rico, né? Sim. Ele era rico. Morava no centro, né? Sempre tiveram casa ali no onde era o Banespa, né? O Banespa era na casa deles, na frente da casa deles. O Banespa é muito antigo. O Carola era o Banespa. E aí o Tato, então a gente conhece o Tato dali, né? Daquele tempo. Então ele tem uns 60 anos. Assim. E ele era mais mesmo da elite, né? Ele andava mais com as pessoas. Então a gente não... Ele era riquinho, né? Ele era riquinho. Porque naquele tempo, Angélica, o que era rico? O rico era o cara que tinha um patrimônio de R$1 milhão, era rico. Entendeu? Eu sei. Eu peguei bastante esse tempo aí, inclusive, muitas vezes, eu fui para a discoteca com o Tato, ele já tinha uns 20 e pouco, eu tinha 15 anos. E era um garoto muito bonito, né, Angélica?
Ele era um garoto muito bonito, charmoso. Ele gostava de conversar comigo. Não tinha aquela esquina do Aldo, que Sim. a temporada bombava ali, né? Então, sempre eu parava ali e ficava conversando com ele, eu e o Zé, que era o Zé Penteado, né? E o Zé Penteado gostava muito dele. E ele gostava muito do Zé também. Então, a gente parava, a gente ficava conversando. Então, a gente ia muito naquela esquina ali do Uai, que era aquele barzinho do Uai, da Calçadão de Santa Cruz ali, que era da... Eu não sei, depois mais para frente, que foi quando eu casei com o Zé, eu tinha 17 anos, e a gente frequentava ali, então o Tato sempre estava com a gente ali, conversando. Na verdade, a tribo que frequentava... Pode falar. A tribo que frequentava a Lanchonete Estrela, a tribo que frequentava, que eram os garotos e as meninas mais chiques, mais bonitos da cidade, a tribo titular que frequentava ali, que era o dono do pedaço, era a tribo dos surfistas. Né? Que frequentava. Aí você está falando do Zé, não é? O Marcão, eles eram o chefe da parada. A gente que não era surfista, por exemplo, ficava ali na onda deles, né? Entendeu? Então se beneficiava disso. A gente até... A Fernandinha. A gente vestia moda. A minha cunhada. Suja, né? Tanto que meu irmão na Petrobras, ele tem o apelido de Cocota. Porque ele usava calça cocotinha. Né? Tinha aquele música, né? Camisa Rang-Tang, calça cocotinha. Camisa Rang-Tang, cocotinha, sapato cabelo mocassim. parafina no bolso, cocaína, não sei o quê. Então era essa turma aí. E ali do Ipiranga, quem frequentava muito essa praia aí, além do pessoal do surf, né? Quem ficava ali vadeando por ali era o seu tio Juca, ficava no meio, mas acho que o Juca não era surfista. O Cabral? Juca, e os Cabrais, os Cabral tudo ali, parece que eu estou vendo agora os Cabral. O Cabral gostava de ficar encostado na porta do Aldo, depois que fechava. Era ali naquele canto ali, do lado da casa do Carola, que ficava a raça dos Cabrais. Os Cabrais, eles foram surfistas também, né? Os Cabrais surfaram, né? Não surfava muito, não. Eles mais andavam com quem surfava, mas não andava com o Rui Noronha, com o Serginho Burian. Eu também peguei essa época, andava com eles também. Mas assim, porque a onda era mais... essa, Angélica, a onda era essa. Se você não surfasse, bom, o que acontece? Vamos dizer assim, a molecada, principalmente na temporada, a molecada saía para a rua atrás de um amor de verão, aquele amor que não sobe a serra, né? Atrás de... Verdade. Hoje fala de... Como é que fala? De ficar com alguém, né? Antigamente era bem mais light. Né? Então, ficar com alguém. Então, nós, os não surfistas, mas que tínhamos coragem de não ser... tinha cara de pau, a gente se fantasiava de surfista, ou seja, vestia a moda surf, né? Camisa Rang-Tang, calça boca fina, não sei o quê, e ia para aquele local ali, por quê? Como estava aquele pessoal sarado sobre aquela... Aí a coisa virava ali em torno da turma do surf, então o moleque que não era surfista se beneficiava de alguma menina que tinha lá atrás de surfista. Como não tinha surfista para todas as meninas, para todas as turistas que vinham querer arrumar namoradinha de temporada em Caraguatatuba, como o surfista era pouco, acabava sobrando para os não surfistas as namoradinhas, né? As namoradinhas. Então, esse era o lance, mas realmente quem fazia surf era muito pouco. E do outro lado também havia as meninas que eram surfers também. Na época, inclusive, elas não surfavam e nem tinha ainda o longboard. Mas elas eram da turma do surf. Então, o destaque ali daquela geração ali, mais ou menos da minha geração,
Era a turma da Lourdinha Lippe, né? Da Lourdinha Lippe, você sabe disso, né? Lembra da Lourdinha Lippe, né? Professora Lourdinha Lippe? Né? A Lourdinha é de inglês já. Lembro dela, claro, da Lourdinha, da irmã dela. Lembro de todos. E até uma curiosidade, Angélica, que na turma da Lourdinha, e elas eram muito chiques, né? Então elas iam em São Paulo, porque onde era comprar roupa? Lá no shopping em São Paulo. Você tinha que comprar roupa no shopping, meu. Você não vai comprar roupa em qualquer lugar. No shopping Ibirapuera, porque a moda surf só rolava ali mesmo. Tinha que ser meio chiquinha, a roupa era cara. Mas o engraçado da história da Lourdinha, da turma da Lourdinha, que eram as meninas mais chiques que tinha em Caraguatatuba, depois a gente vai lembrar de nomes das outras meninas, que tinha no grupo, tinha uma que era pobre, a Solange Baiana. Até hoje continuei vendendo as coisas aí no Conheço a Solange, andei com a Solange Baiana já, quando a gente era criança. Mas a Solange Tem Baiana... uma irmã chamada Denise. Ela tinha uma irmã chamada Denise e era da minha idade. Mas a Solange Baiana era o seguinte, a Solange Baiana era muito pobre, e ela ficava no meio das riquinhas. Agora, como que você vai sair? Porque a Lourdinha era rica. O seu Lippe, o seu Benedito Lippe, junto com o Carola, os comerciantes todos eram os caras mais ricos da cidade. Então, como que ela vai andar com aquela turma? Ela não tinha dinheiro para comprar roupa em shopping e tal, ela não tinha dinheiro. Eu estou fazendo isso aqui para a turma lembrar. Aí, por exemplo, vinha a Lourdinha lá, vinha a Inês Mendes, aquela turma toda da Lourdinha lá, vinha cada dia com uma roupa mais bonita. Elas chegavam, por exemplo, na praça com uma roupa, daqui a pouco chegava a Solange, a pobre. Você sabe quem tinha a roupa mais bonita de todas elas? A Solange. A Solange, ela não tinha dinheiro. Ela era chique, ela tinha maquiagem bonita, as maquiagens dela. Não, mas o detalhe é a roupa. Ela fazia a roupa dela... Ela pegava saco de estopa, por exemplo, o saco de pano, e ela fazia umas roupas dela que ninguém tinha e que ficava na última moda e punha toda... A Solange era a mais chique era a mais, assim, chique do grupo. Então, quando ela chegava, as meninas, por exemplo, iam lá no shopping, compravam aquela roupa chique. Quando a Solange chegava, as meninas falavam, aí é a história da criatividade, né? Da genialidade da Solange, né? Ela fazendo aquela moda dela, ela superava todas as outras em beleza em matéria de roupa. Né? Então, Angélica, a gente está lembrando aqui, então, do seu Zizo e do Tato, essa grande figura, né? Mas, Angélica, eu queria que você até pudesse exemplificar, para ajudar a pessoa a compreender esse momento difícil. Eu acho que a história da morte da sua mãe foi a maneira como a gente ajudou também a transformar aquilo num evento de saudade, num evento de despedida. Eu acho que foi ajudou bastante, né? Vocês a enfrentar essa dificuldade, né? Perceberam que não tem morte, né? Não tem morte. Eu hoje estava meditando nisso, né? Porque eu sou evangélica, né? Sim. E eu estava meditando nas mortes que aconteceram aqui. O bairro é muito pequenininho, né? E a gente teve aqui quase 16 mortes, né? Nesse ano só, né? Do Ipiranga. E eu lembrei um pouco, lembrei até do Tato também, que ele estava junto, ele sofreu também, o seu Zizo era vivo, na época que teve aquele acidente dos jogadores de futebol, que morreu lá o Eduardo, o seu Albino, o seu Vicente quase morreu. E foi uma época que o bairro se uniu tanto, todo mundo ajudou as famílias que sofreram com o acidente, né? Estavam meus tios, estava a família da Pedra da Freira, e o pessoal da mercearia do seu Zizo, eles também ajudaram com alimento, e as pessoas ficaram bem unidas e solidárias uma com as outras, e a dor foi grande. E eu lembro que a gente se reuniu ali
a gente se reuniu na Capela São Pedro, que era aqui do lado da casa do meu pai, era uma igrejinha pequenininha, e o Eduardo até foi velado ali, e foi uma dor terrível. E eu nunca assim, esqueci das imagens do que aconteceu e tudo, né? E esses dias a gente está vivendo aqui no bairro de Ipiranga uma coisa surreal, que a gente está perdeu algumas pessoas, como o Zé Catira, o Lico, meu pai, o seu Toninho, ai meu Deus, o seu Toninho Jacinto, que era vizinho do meu pai, morreu um mês depois do meu pai, o seu Alonso, que é genro do irmão do meu pai, era sogro do irmão do meu pai, morreu de Covid também, que trabalhou muitos anos Isso que é na Expresso importante, Rodoviária. Angélica, é importante não esquecer que é o seguinte, é importante pontuar que quando você tem uma morte natural, por exemplo, que nem a morte do Tato, que foi uma morte por doença, né, normal. Agora, é importante pontuar, é importante marcar e lembrar as pessoas da importância da prevenção, é que você está falando, isso não era para ter acontecido, não era para ter acontecido. Nós perdemos 16 caiçaras em razão do descuido dos governos, em geral, com relação à Covid, dos governos. Porque não é só o governo federal. O governo federal foi o que mais errou, mas o governo do estado errou e o governo municipal também errou. Tá certo? Todos os governos erraram. Então é importante pontuar isso, que você mesmo perdeu o pai e a mãe em decorrência da Covid. Então, veja bem, uma coisa é uma coisa, cada coisa no seu lugar. Nós aceitamos o desígnio de Deus de ter nos levado parente. Mas estaremos aqui sempre lembrando da falha dos governantes, né, Angélica? Você veja na família do na família do Catira, morreu o Zé Catira, morreu o Lico e você me contou que o Christian passou mal um bocado, né? O Christian ficou acho que 15 dias internado e foi Deus ali que fez um milagre na vida do Christian. O Christian foi um milagre de Deus mesmo, né? E eu estou dizendo assim das mortes, o Pitágoras, porque é uma coisa assim que a gente tem que saber lidar com ela, né? Eu perdi o meu amigo faz 5 dias, o Nelsinho, filho da Graudini e do Nelson, que eram pescadores. Grande Nelsinho. Nossas homenagens para ele aqui também. O Nelsinho foi criado junto comigo e o Nelsinho foi o melhor amigo que eu tive, amizade masculina, foi o Nelsinho. O Nelsinho, ele representa a bondade, ele representava a alegria e o vamos para cima. Ele era o cara que inspirava a não se prostrar diante dos problemas até o fim da vida dele. Então, eu lembro do Nelsinho desde a primeira série, nós entrando na escola. Eu lembro da roupa que ele estava de camisa... O Nelsinho morreu do que, Angélica? De câncer. Ele estava com câncer e o câncer... Então, eu quero deixar aqui, é o seguinte, a união, agora, ela é diferente da antigamente. Quando morria alguém, todo mundo ia um na casa do outro, se abraçava e se lamentava. Hoje a gente vê isso pelo Facebook, coisa não. Eu falei, olha, eu perdi o meu amigo que eu amava o meu amigo, eu não conseguia mais falar com ele porque ele não estava atendendo mais telefone. Então eu vou lá no cemitério prestar a minha última homenagem a ele. Eu fui. Eu vi ele ali e já vim embora. Eu não fiquei porque eu estava muito arrasada. O Tato, eu quero deixar a lembrança dele, da minha última conversa com ele, que ele falou, nossa, você está muito bem, Angélica, seus filhos estão bem também, como é que tá? E aí eu fui contando, e ele foi falando dele e tal, e depois ele falou assim, então tá, você está bem e que Deus te abençoe, ele falou, a gente ainda se vê por aí. Então, foram as últimas palavras que o Tato falou comigo, e eu quero guardar isso, né? Ele vai ser velado aí no cemitério municipal e o enterro vai ser às 2h40. Eu não quero ir, eu quero deixar a última conversa na minha memória. Eu quero lembrar dele
sempre brincando comigo. Então nós estamos aqui também fazendo homenagem para o Nelsinho, né? E todos esses caiçaras que morreram, né? Da pessoa do Tato e do seu Zizo, né? Mas o que o Tato falou não é mentira, não. A gente ainda se vê por aí, né? Se Deus quiser, a gente vai se encontrar num outro plano, né? Porque já está... O bairro do Ipiranga no céu já está muito bem formado, né? Já está com um timaço lá, né, Angélica? Então, as melhores pessoas já chegaram para preparar o bairro para quem... O bairro no céu que vem depois. Agora, eu queria lembrar, Angélica, você falou aqui da morte do Eduardo. O Eduardo tinha uns 14 anos na época e também foi 19. Meu amigo, jogava muito futebol, né? O Vicente é um cara querido, que trabalhava no Adali como servente. E a história que eu não sabia da morte do Eduardo, e o que foi muito trágico foi a família do Tião Purissa, porque parece que houve, um pouco tempo antes, houve o acidente com o Silvinho, que até está nessa foto aí, você até me corrigiu, e todos os puristas são muito parecidos com o Novo, né? É tudo índio, né? Tudo índio. Então, essa foto que está aí é o Silvinho parece que foi um acidente de atropelamento, e o Silvinho foi para São José. O fato triste dessa história, não sei se você sabe disso, que o Tião me contou, e o Fernando também, foi que, na verdade, o Tião Purissa e o Fernando, a família do Silvinho, vinha de São José, não sei se já trazendo o corpo, mas com a notícia de que o irmão havia falecido, né? E eles vinham no carro logo, porque o Vicente tinha ido jogar em Aparecida, não é? Parece uma coisa assim. Depois você me corrige aqui. E o que o Tião me relatou é que o Tião vinha num carro logo um pouco depois da Kombi do Vicente, que trazia a molecada do Ipiranga, e quando eles passaram pelo lugar que eles perceberam o acidente, ou seja, naquela mesma semana, foi no sábado para domingo. Foi 2 vezes. Você lembra disso, Angélica? Fala um pouco aí. Sim, eu lembro que eu estava no Scorpions, na discoteca Scorpions, aí chegou o Luiz Germano, que era filho do seu Luiz Germano, que era festeiro, o Paru, a gente chamava de Paru. Ele falou, o carro que o seu pai estava vindo de Roseira, bateu na serra e morreu todo mundo. Foi assim que eu recebi a notícia. O Anselmo estava vindo de Roseira junto com o Vicente. O Anselmo estava no carro. Meu pai estava no carro do Zé Renato, com o meu pai, o Zé Renato e mais 2 lá que eu não lembro, no Fusca. O Zé Renato, você não se lembra, aquele que trabalhou no Banco Itaú, né? E é morador daqui também. Inclusive, eu encontrei com ele no velório do Nelsinho. Fazia tempo que eu não via ele, encontrei com ele no velório. E aí, quando eu falei assim, nossa, meu pai, eu saí desesperada lá de dentro da discoteca, porque a discoteca fechava acho que 10 horas, meia-noite, mas 10 horas eu tinha que estar em casa. E aí eu vim para casa. E quando eu cheguei aqui em casa, a minha mãe falou que o meu pai já tinha chego. Eu falei, pai, mas falaram que você morreu. E aí o meu pai falou, não, foi a Kombi do seu Albino. O seu Albino bateu e o Eduardo tá mal, foi pro hospital de São José, porque foi em cima de uma ponte, né, vindo para cá. E os seus tios estão machucados. O pessoal lá, o meu primo Zezo, que trabalhava na Eletropaulo, estava todo mundo quebrado, machucado, mas morreu só o seu Albino. O seu Albino morreu na hora. E o Eduardo, que era muito meu amigo, ele tinha 19 anos, viu? E o seu Vicente estavam muito mal, foram para UTI. Mas daí eu entrei no meu quarto e eu orei muito, porque o Eduardo estava namorando a minha amiga. A minha amiga era nova também. E eles estavam namorando e estavam muito apaixonados. Oi? O Eduardo era um garoto muito bonito, né? O Eduardo era muito bonito. Parece que ele tinha projeto, estava trabalhando, o Vicente estava trabalhando para ir para o Santos, né? Ele jogava muito. Eu ia perguntar para você.
Então, Angélica, Jogava... só um minutinho aqui, porque tem um comentário aqui do Silvio Rangel. O Silvio Rangel, o poeta, o grande jogador de futebol, primo da família Rangel aí de Caraguatatuba, ele está falando aqui uma coisa do Zizo. O Silvio está falando que o Zizo é primo do pai do Silvio Rangel. É velhíssima guarda de Caraguatatuba, onde um dos nossos antepassados, Benedito Felício de Oliveira, foi prefeito. Descanse em paz, Tato, e obrigado a Cancioneiro Caiçara. Ô, Silvio, se você estiver no ar aí, Isabela, se estiver me ouvindo, manda, por favor, um link. Chama o Silvio no Messenger, para mim, o Silvio Rangel, Isabela, se estiver me ouvindo, para que o Silvio venha participar aqui, porque o Silvio realmente também é outro cara que é memorialista. Ele, o Tião Puriça, o Dadinho, e a Angélica também, ela é uma menina que, embora da idade que ela tem, 50 e daqui a pouco ela fala, ela tem uma memória... 52. A Angélica tem uma memória muito grande de Caraguatatuba e ela é tão importante na cultura local, como memorialista e como artista, que agora ela faz parte definitivamente da equipe da Cancioneiro Caiçara. Ela sempre nos ajudou, sempre foi nossa repórter. Agora ela vai estar aqui comentando os assuntos todo dia no programa, na terça e quinta, no programa Entre as Mulheres, e volta e meia ela entra aí. Ontem ela entrou lá no programa do Joban e tal, então muito legal isso daí. Silvio, se você puder entrar para falar um pouco do Zizo, porque como nós somos um pouquinho mais novos, né, Angélica, nós não podemos lembrar do auge do Zizo na década de 50 e 40, 50, 60. Então, só para lembrar, o Silvio Rangel de Oliveira, porque o Silvio Rangel foi um dos maiores jogadores de futebol da história do futebol de Ubatuba, o Silvio Rangel. O Silvio Rangel, ele é de Caraguatatuba, então ele vem a ser o quê? Por exemplo, ele é da família Sodré, lá do Massaguaçu, não é? O João Epifânio, da família Carlota, tudo aqui da família do Silvio por parte de mãe. Por parte de pai, o Silvio Rangel e, portanto, o Zizo também, olha o que o Silvio trouxe aqui. Eles são descendentes do herói caiçara, que é o Major Aires Bento Rangel. O Tato é descendente, então, agora, o Tato é descendente já do Major Aires Bento Rangel, que foi um caiçara de Caraguatatuba, que lutou na Revolução de 32 e morreu num sacrifício muito grande. É bom lembrar disso. Ele não morreu abestadamente. Tinha ali eu contei essa história na Cancioneiro Caiçara. Pessoal, quem não leu o site da Cancioneiro, comece a ler que vocês vão aprender muita coisa lá. Agora a Angélica vai aumentar mais ainda. O Major, o primo do Silvio, e, portanto, o primo do Tato, o Major Aires, ele estava num pelotão que foi comandado, o pelotão dele era comandado pelo Rainieri Mazzilli, que depois foi presidente da República em 62, foi presidente da Câmara, presidente da República, em substituição ao Jânio, olha só, o pelotão. Aí eles estavam ali numa estação de trem, se não me engano, em Guaratinguetá, e vinha a força do Rio de Janeiro, e o problema é o seguinte, a gente não pensa que guerra, graças a Deus o Brasil é um país de poucas guerras, mas quando tem, Angélica, quando tem essa revolução, a Revolução Constitucionalista, o soldado que não era paulista, ele vinha ali e ele matava os paulistas. E em toda guerra, assim, ele vai atacar as pessoas, mulheres, estuprar as mulheres da cidade. Ou seja, a guerra não fica só entre soldados. Nunca. Por isso teve uns bestas aí um tempo atrás, dizendo que o Brasil tinha que entrar em guerra contra a Venezuela. O povo não sabe o que é guerra. Guerra não é briga de soldado. Que a briga de soldado acaba. E quando o soldado da Venezuela entra no Brasil, por exemplo, ele estupra as mulheres, da Venezuela ou de qualquer outro país, estupra as mulheres, mata as crianças. É terrível. É um bando rouba tudo.
Então, o que fez o Major Aires e o Rainieri Maziri e aquele pequeno pelotão, que foi um pelotão heróico? Eles não tinham condição, Angélica. A força que vinha do Rio de Janeiro era muito forte, porque o São Paulo estava mal preparado, não tinha condições. E o que ele fez? Eles tomaram um ato heróico. Eles lutaram ali, e a maioria morreu, lutaram para retardar, para dificultar a entrada dos carioca, dos mineiros, ali em Guaratinguetá, e dar condição para quem pudesse fugir, fugia, para fortalecer a posição. Então, ele foi, sim, o Major Aires, um herói que morreu lutando para permitir que mulheres fugissem de estupros, que crianças fossem assassinadas, né? Isso é bom lembrar sempre, porque tem gente que fala em revolução, né? Tem gente que fala, vamos pegar em arma para defender o governo atual, ou para defender o governo contra, e teve idiota de falar que o Brasil tinha que entrar em guerra contra a Venezuela para ajudar os Estados Unidos, né? Para com isso, guerra não funciona. Então, só para lembrar isso, né? Aliás, Angélica, o Caiçara é terrível, né? O Caiçara é terrível. Eu me lembro que o Caiçara ele tem um bom humor fantástico, né? Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, lá na Ilha Bela, soltaram coincidiu no carnaval, né? Aí um Caiçara fez o Rubinho lá que cantava comigo, cantava para mim quando a gente estava junto à Faculdade de Direito de São José dos Campos, Dr. Rubens. Ele era estudante, ele cantava essa música, que era mais ou menos assim: George Bush espirocou, bomba para todo lado. Porra, para com essa merda! Guerra é coisa de viado, né? Então, olha que legal os caiçaras da Ilha Bela. Então, estou aqui lembrando, é importante a gente lembrar isso, que quando alguém falar para você, o Brasil tem que entrar em guerra, ou não sei o quê, e vamos fazer guerra, não, guerra não funciona. Então, eu só estou querendo lembrar esse episódio aqui do capitão do Major Aires, portanto, um herói de Caraguatatuba. E aí, voltando a falar, e o Silvio Rangel, então, do lado paterno, ele é primo do Zizo, o Wilson Bicho Louco, Wilson Bicho Louco, o Pachola, né? A família Rangel de Caraguatatuba aqui, etc. É isso aí, Angélica. Eu tenho boas lembranças também, né? Que eu estava falando para você dos comícios, porque toda cidade todo bairro, os bairros se reuniam em frente ao Bar do Zizo para estar fazendo as campanhas políticas, e eu achava legal. Os caras subiam lá e faziam as promessas, porque eu vou mudar e vou fazer isso e vou fazer aquilo, e só ficava na promessa. Então já cresci vendo as políticas má de Caraguá. E eu gostava, porque aqui o Bar do Zizo também teve grande importância aqui para o bairro, quando tinha o circo do Boneca, do Palhaço Beijinho. Então, o circo do Beijinho era importante aqui também, e o bar ficava aberto até fechar o circo, porque o pessoal saía do circo e ia lá pro Bar do Seu Zizo tomar as cachaças, porque lá dentro do circo não podia beber. Então, Aí você me fez lembrar uma coisa aqui, de político que mente, e o político realmente, Angélica, não é que o político mente. O político é igual ao vendedor. Se você tem não falei que político mente, não. Eu falei que é tudo igual, às vezes. Não, mas é bem mentiroso. A mentira dentro da política é verdade, tem que ser usada, porque o político é um vendedor, ele está vendendo ele mesmo. O que acontece é o seguinte, ele aumenta um pouquinho, ele não inventa, né? Ele aumenta um pouquinho. É que nem o Joban falando do Caiçara, né? Que o Joban pode falar porque ele é Caiçara, é tão Caiçara quanto a Angélica. O Joban é peixe puro, né? Ele pode falar do Caiçara.
Então ele estava brincando ontem sobre a história do Caiçara ser preguiçoso e sobre os caras do Caiçara ser mentiroso, né? Mas o político, o político, ele é obrigado, não? Veja bem, primeiro que, infelizmente, hoje em dia, Angélica, nós não temos mais políticos na política. Infelizmente, a maioria dos políticos hoje em dia não são políticos. São empresários, são outras coisas que viraram político por interesses financeiros. A tal ponto que, Angélica, se você quiser ser candidata a vereadora em Caraguatatuba, o custo de uma eleição, minimamente, é R$300 mil. Olha que brincadeira. R$300 mil, e houve quem gastasse R$3 milhões. Por isso que você agora vai entender por que, por exemplo, um cara igual o Zé Maria, pô, se fosse pelo coração do povo, quantos votos você acha que o Zé Maria ganharia em Caraguatatuba? Fosse pelo coração. O tanto que o povo ama o Zé Maria, quantos votos seria? Uns 5 mil votos? Só das crianças que não. Só das crianças que não. E na verdade, o Zé Maria, o Serginho Buriel deve ser muito pouco voto. Por quê? Porque a eleição, o Zé Maria seria um político. No mundo de hoje, Angélica, Tião Bota não seria eleito, Zé Dentista não seria eleito, porque o Zé Dentista, vamos lembrar aqui, foi o cara que mais fez pelo Caiçara na história de Caraguatatuba. E talvez na história do Litoral Norte. Né? Foi o grande protetor que vocês tiveram ali no Ipiranga. Não é? E todos os pescadores tiveram. Inclusive, não sei se você viu, assistam a entrevista que eu fiz com o Zé Dias. Esse cara realmente fantástico. Eu convivo com o Zé Dias desde que eu tinha 15 anos de idade e eu discuti política. Eu tenho amizade com a filha dele até hoje. Eu sou amiga muito íntima da Ana Dias, amo aquela família. A gente tem muita história juntas, de surf, de tudo, de evangelho agora, porque ela também agora é evangélica, e a gente... Eu estou um ponto acima de você, desculpa a minha falsa modéstia, é que eu sou mais velho, não tem direito. Porque eu tenho amizade íntima com o Zé Dentista. O Zé Dentista, eu passava ali no consultório, entrava ali, aí ele ficava me chamando, a gente ficava conversando de política, e ele tratando o dente do cara com a maquininha, a gente conversando, ele até se distraía, né? Então eu passava todo domingo. Todo meu domingo, em vez de eu ir para a praia cedo, acho que por isso que eu não aprendi a nadar, nem pegar surf, né? Nem surfar. Eu ficava ali na casa do Zé Dias, o Zé Dias, o Avelar, aí vinha Durval, vinha João Égua, conversando sobre política. E modéstia à parte, já naquele tempo eu conversava de igual para eles, né? Então agora eu fui visitar o Zé Dentista e me lembrei de muitos episódios passados. Então o que eu quero dizer, Zé Dentista hoje não seria eleito. Então a maioria, tem vereador bom, tem vereador bom. E tem políticos, tem pessoas boas da política, mesmo que não sejam políticos. Você vê que o vereador hoje não sabe falar, não sabe fazer um discurso, porque não é político. Então, não tem vergonha de falar. Não sabe falar, não sabe. Não sabe usar o Vossa Excelência, não sabe nada. Então, mas eu queria lembrar aqui, voltando a falar do político, então o político, o candidato, ele é obrigado a mentir um pouquinho. Ele vai falar, por exemplo, o que você vai fazer? Ele tem que imaginar que vai fazer alguma coisa e mentir um pouquinho. Ele não pode ser corrupto, né? Você pode arrumar um emprego? Aí eu vou ver o que eu posso fazer. Ele nunca fala não, né? Mas a gente foi fazer agora o lançamento do livro do Dedé Soban. O Dedé Soban é uma figura também, né? O Dedé, né? O Dedé é livre Soban, tal. E o Dedé também era um homem de mar, né? Vivia o dia inteiro no mar. Aí, não sei quem que foi que lembrou, acho que foi o Poloni, o Caíto, que estava lá, na entrevista que nós demos lá no lançamento de livro da coisa, que o Dedé fazia o seguinte, que eles faziam campanha política. Então o Dedé saiu candidato e ia na casa dos eleitores, e o Zé Dias falava para ele, você tem que prometer, não sei o quê. Aí o eleitor falava assim, e diz que o Dedé olhava aquela situação difícil pra caramba, né? Seu Dedé, o que o senhor vai fazer para nós? O Dedé falava, olha, olhava a casa do cara, situação difícil pra caramba, situação da cidade, olha, eu não vou fazer merda nenhuma.
Eu não tenho condições de fazer nada com você. Não tem condição, porque o cara está ali naquela situação pobre, o que eu puder fazer, eu faço. Não vou prometer, não, nem dizer não fazer. Eu não vou prometer merda nenhuma. E diz então o Caíto que muita gente, então falava assim, não, seu Dedé, essa é a primeira vez que um político vem na minha casa e fala que não vai fazer merda nenhuma. E o Dedé, se não me engano, isso foi na eleição de 72, a que falta faz dadinha aqui, ele foi o mais votado, em razão da sinceridade. Só que aconteceu um problema. Quando o Dedé assumiu na Câmara, a Câmara estava muito... ele achou que a Câmara estava muito bonequista, porque a Terezinha tinha ganho a eleição. Então o Dedé falou, pô, eu prometi para o povo que ia lutar, mas a Câmara aqui está muito ruim, então ele pediu, ele renunciou. Aí o delegado chamou ele para... Olha o que era a ditadura militar. O vereador renunciava, o delegado de polícia chamava ele para querer saber por quê, se ele era comunista, por que ele renunciou. Aí o Dedé fala assim, o doutor Sartoriano pergunta, Dedé, por que você renunciou? O governo militar quer saber. Você é comunista, que renunciou, não sei o quê. O Dedé falou assim, porque a Câmara Municipal de Caraguatatuba está uma merda. Lava na cara. Só que, opa, peraí. Só que o Dedé, coitadinho do Dedé, se ele tivesse em qualquer Câmara do Litoral Norte hoje, ele ia dizer como era boa aquela Câmara de Caraguatatuba no tempo do seu Flor, do seu Quinca, do Durval, do Zé Dentista, do Du Peixoto, como era boa aquela Câmara, né? Então, infelizmente... Mas você sabe que eu tenho boas lembranças também do seu Dúlio Peixoto, que a dona Vera foi minha professora de 4ª série, e ela trabalhou com a minha mãe. Então, o seu Dúlio, a Vera, o seu Durval, e esse álbum que eu estou tentando recuperar, tem todas essas pessoas aí. O seu Lorival, o seu Borabebe, Dona Davina, a Dona Maria Burian, tem todas as pessoas nesse álbum, e na minha infância eles fizeram parte, porque todas as festas juninas que tinha na casa do meu avô, eles estavam lá. Então eu lembro bem dessas pessoas, eles marcaram também a minha infância, né? Vamos inverter a história. Vamos inverter a história. Você está se colocando numa posição que você não tem. A sua posição é diferente. Não é eles que participaram da sua história. A posição é o contrário. É eles que se beneficiaram das festas no quintal da casa do seu avô. Então, na verdade, quando você fala aqui, Angélica, por isso que eu acho que você deveria mesmo usar o nome no Facebook de Angélica Vitorino Isidoro. Porque é aquilo que você falou, inclusive, você sofreu uma ingratidão aqui, não é? Esses dias. Nós vamos falar sobre isso. Hoje não vai dar mais tempo. Mas o que acontece? Na verdade, esses caras, todos eles, né? Na verdade, era prazer para eles é o contrário. Eles que tinham orgulho de ser amigo do tio Isidoro. Quem é que em Caraguatatuba não tem orgulho de ser amigo do Caco, por exemplo? Quem é que em Caraguatatuba não tem orgulho de ser amigo do tio, do seu pai, do Anselmo, não é? E quem é que não tem orgulho em Caraguatatuba de ser amigo do Baguinha, né? Eu, infelizmente, não sou amigo do Baguinha, mas eu quero ser ainda, né? Porque, esse cara é genial, né? Agora, entendeu? Quem é que não tem orgulho? Então, na verdade, Angélica, você carrega, você não é... Angélica, você não é você, percebe? Por isso que eu falo que Tião Isidoro não morreu. E sua mãe não morreu. Porque o erro de todo mundo é olhar a Angélica pensando que a Angélica é uma menina qualquer, uma moça, uma senhora, sei lá, depende da idade. Eu chamo de menina porque eu sou mais velho. Para muita gente é a tia, né? Eu sou mais velho, então, para mim, era uma moça mais nova. Então, o que acontece, Angélica? Você não é você. Porque você não caiu de Marte. Você não veio voando, ou não chegou em Caraguatatuba com um cara chamado Zé, você veio lá de Araraquara, lá de Barreto, encostou aqui. Não, Angélica não é Angélica. Angélica é
Tião Isidoro. Alguém já deve ter olhado para você e dito, nossa, menina, como que se parece com o seu avô? Ou como que se parece com a sua avó? É ou não é? É ou não é? É justamente. Parece com a minha mãe, parece com meu pai, parece com meu avô. Verdade. Claro, então, veja bem, você não é você. Você é Isidoro e Vitorino. Você é Isidoro e Vitorino. Porque o Chico Vitorino também foi um cara do mesmo grau de conhecimento, de importância do Tião Isidoro. Né? É preciso, então... Mas agora, legal, de fato, você também tem orgulho, porque esses caras que você citou aí, Dúlio Peixoto, um cara fantástico, né? E o cara que era formado, naquela época, ser caiçara, um cara de Caraguatatuba, ser formado em odontologia é difícil pra caramba, né? Ele se formou, o Dúlio se formou na década de 60, 70, estudou junto com o prefeito de Campinas, o Roberto Grama, que foi um dos melhores prefeitos de Campinas, foi o Roberto Teixeira, Roberto Grama. Agora, o que era engraçado do Dúlio, Angélica, nós vamos aqui terminando por aqui já o assunto, é que o Dúlio, apesar dele ter estudado fora e dele ter se tornado, na época, uma coisa rara, um doutor, né, um bacharel em odontologia, ele continuava com aquela humildade e ele falava caiçarês puro, né? Ele sim. Muita gente hoje em dia tenta resgatar aquele caiçarês antigo. Ele falava por quê? Porque ele falava rápido. Você lembra disso? Então o Paulinho Gambá conta uma história, porque o Dúlio, como todo cara que é muito estudioso, é ruim de bola. É ruim de bola. Todo cara bom é difícil ver um cara que é bom de bola e bom de escola. O único que eu sei que existiu no Brasil foi o Sócrates. Geralmente o cara é ruim, bom de bola, ele na escola ele é muito bom. Então o Dúlio, como era bom de escola, ele era ruim de bola. Aí Paulinho Gambá, que jogou no 15, Paulinho Gambá, neto do Donofre, cunhado do Lúcio Fernando, dito Lúcio. Paulinho Gambá disse que uma vez eles foram fazer um jogo em Santos, o time de futebol do Salão de Caraguá, isso aqui na década de 60. Paulinho jogou muito na década de 70, 68, por aí, junto com o Nerli Amaral. E eles estavam ganhando o jogo lá, faltavam uns 10 minutos, 15 minutos para terminar o jogo. Então o Paulinho Gambá, o técnico, pediu para o Dúlio jogar um pouco, né? Deixa o Dúlio jogar. Os pernas de pau, o técnico dá uma chance para ele ali nos 5 minutos. A Newton está aqui para confirmar essa história. A Newton é outro craque. O Newton é um dos maiores gigantes do futebol, do esporte de Caraguatatuba. Né? Aí o Paulinho Gambá, então, disse que o Dúlio chegou, então ia lá no quarto árbitro, substituição, né? Aí o quarto árbitro perguntou o nome dele. Tem que colocar o nome do cara que vai entrar, né? Aí o Dúlio Peixoto, caiçara pra caramba, né? O Dúlio Peixoto falou assim, do Peixoto! E o quarto árbitro não entendeu, né? Como? Aí ele ficou nervoso, que o cara não entendia, ele aumentou mais ainda. Do Peixoto! Eu sei que o Paulinho Gambá falou que passou os 10 minutos e o Dúlio não conseguiu falar o nome dele pro quarto árbitro. Acabou, coitado do Dúlio, não tendo que entrar. Acho que da próxima vez, da outra vez, parece que ele mandou, o técnico dele já preparou, já mandou ele levar o nome escrito, né? Porque o Dúlio, ele falava, né? Era um velocista da palavra, né? Que era uma coisa tradicional do caiçara antigo, mas que já não tem mais, né? Nem o Tião Purista eu não vejo falando rápido. Você lembra que o pessoal era uma metralha? O pessoal falava antigamente a 1000 por hora. Aqui não é tanto, mas é lá de Pissinguaba, São Sebastião, aqueles lá em Sucanga, os caras falam que nem uma metralhadora, né? Você não entende quase o que eles falam. O pessoal da Ilha Vitória... Não, mas isso que eu estou falando para você. Aí no Ipiranga não se fala rápido, né? Nunca se falou rápido, né? Não fala, não. Não, mas o Dúlio Peixoto, inclusive o pai da Vera, da professora Vera, é padrinho do Tião Purista, Mas o Dúlio Peixoto era filho do seu Carmílio. Então, na verdade, eu acho que a família do Carmílio Peixoto é do centro da cidade. Então, o Dúlio não é caiçara pescador. Era caiçara ali de comerciante e tal. Assim, de
pescador mesmo da antiga, eu conheço o seu Zé Luiz Tatu, conheci o Jair, que é genro lá do... Como que é o nome daquele professor? Era professor... Professor Tatu. Nossa, conheci. Não, aquele professor que... Não, de frente ali onde é Pernambucana, eles moram na esquina ali, aquela família que mora na esquina. Ele era um professor antigo aqui, esqueci o nome dele. Não é o professor Avelar. Avelar. A família dele, o Teia, que é filho dele, a Rosa, que é casada com o Jair, todos eles eram pescadores junto com o tio Caco, né, de pesca submarina. O Bibo, que é filho do seu Bileco, o Minato também, que ainda é vivo, né? O Minato mora ali ainda. Então, eu lembro bem dessas pessoas. Mas a gente perdeu um pouco aí da conversa. A gente estava falando do Tato, né? Então, eu quero deixar aqui os meus pêsames, né? A família de todos eles, que agora ficou só as mulheres, né? E os filhos, os meninos, né? Então... Que Deus abençoe a todos lá também. E eu tô triste, mas a vida continua, é que nem você falou. É mais uma perda que tu... Continua vivo com a gente. Agora aqui no bairro... eu descobri hoje, o tio Purista me contando que esse piranga é engraçado, né? Bom, na verdade, existe muito pescador que não sabe nadar. E tem um pescador lá que não come peixe. Incrível, né? Depois você vai lembrar essa história aqui. Meu tio... Mas é o seguinte... Meu tio Carapau. Vamos fazer suspense. Calma. Mas agora eu descobri o seguinte. O Caco nada muito bem. Se o Caco fosse fazer canoa, talvez ele saiba até fazer canoa. O Caco deve saber. O Caco sabe tudo. Sabe? Mas eu acredito que o Caco, se ele for fazer uma canoa, ele não vai se preocupar muito com a segurança da canoa, porque se a canoa dele virar, não tem problema, né? Mas agora eu descobri, acho que foi você que me contou, e o Tião também confirmou, por que o Baguinha é o melhor canoeista de Caraguatatuba. O Baguinha não sabe nadar. Não, acho que todos os meus tios não sabem. Nem o tio Baguinha, nem o tio Miguel, nem o tio Carapau, nem o tio Pindar, nem o tio Dito. Todos eles. Acho que o Chico Vitorino sabia nadar? O meu vô? Também acho que não. Meu vô acho que não também. Então você concorda comigo que o cara que não sabe nadar, ou seja, a canoa do Baguinha, se pegar uma tempestade de derrubar qualquer coisa, não cai, porque ele fez uma canoa que não afunda justamente porque não sabe nadar. Mas eu acho que o tio Baguinha é o que mais nada é ele. Assim, se ele tiver um problema no mar, ele consegue nadar assim. Tenho dois pescadores. Tenho dois pescadores aqui no bar. Ele não sabe nadar ou ele nada mal? Nada mal. Nada mal. Agora eu tenho dois parentes, filho do seu Dito Costa, que era o pescador mais antigo aqui de Caraguá. Sim. Os dois viraram a lancha, fundaram a lancha, e os dois nadaram até a praia. Sobreviveram porque nadaram, quando não estavam mais aguentando, apareceu um pescador e retirou eles. O Samuel, e apelido dele é Lalá, e o Isaías Costa, são dois irmãos. Da colônia. Mas foi afundado aonde a barca deles? Eu acho que foi no canal que afundou e parece que eles vieram nadando até perto da prainha, uma coisa assim. Eu não sei bem a localização, mas eles perderam a lancha e perderam o motor. Não foi agora, faz uns 3, 4 anos. Mas eu não sei se foi você ou que me falou o seguinte, quando eu fiz uma vez uma poesia que eu disse que esse pessoal que é pescador não sabe se é peixe ou não sabe se é gente. Eu fiz isso em homenagem à família Paz, mas em homenagem extensiva a todos os caiçara. Porque vocês, por exemplo, que são caiçara pescador, que são os caiçara tradicionais, vocês aprendem a nadar antes, aprendem a falar, aprendem a pescar antes de falar, aprendem a nadar antes de andar. Então, por isso que vocês se confundem consigo mesmo. Será que eu sou peixe ou será que eu sou gente, né?
E aí você me falou uma coisa uma vez, que não sei se foi você, foi sua irmã, você falou, eu concordo com o que você está dizendo, eu acho que eu sou peixe mesmo, porque eu não saio do mar e minha alimentação é peixe, só peixe. O arroz que é mistura, né? O arroz é mistura, quer dizer. A farinha, né? A gente não sabe comer sem farinha, né? A gente come muita farinha. Mas principalmente sem peixe, né? E hoje, eu conversando com o Tião, ele falou assim, mas rapaz, tem coisas incríveis nessa população caiçara. Eu conheço o pescador, que nasceu peixe, né, igual que eu vou citar agora, hein, e vamos fazer aqui um suspense, que não come peixe. Quem é esse cara? Ou só tem ele ou tem mais algum? Bom, eu conheço só um, que é o meu tio Carapau, tem nome de peixe. Pedro Carapau. Tem nome de peixe, mas não come peixe, não. Eu achava engraçado mesmo. Isso aconteceu, acho que depois de jovem para cá. Não foi uma coisa que aconteceu. Porque quando eu era criança, eles eram obrigados a comer peixe, porque era o que tinha, né? Era obrigado. Era obrigado a comer peixe. Porque não tinha... Obrigado não vale. E aí, quando eu falei, tio, você não come peixe? Ele não gosta de peixe. Mas ele gosta do siri. E eu só vi o meu tio, sabe comer o quê a vida inteira? Salsicha. Eu vi ele comer salsicha. Obrigado, Genival. O Genival vem com a gente aqui. O Genival vai fazer parte da equipe da Cancioneiro Caiçara aqui em Guararema. A Jussi, Timóteo, Antônio, está mandando um abraço para você. Um abraço para a família do Nelsinho, que eu também já falei, era meu amigo também. Eu também mando abraço. Do Tato, e para você também, Angélica. A Nenê era muito minha amiga. A Jussi falou isso, né? A respeito diz que tem um conto zen, e aqui acho que nós vamos terminar por aqui, que nós já passamos de 1 hora, o Confúcio, e foi baseado nisso, eu quero até ver se eu acho essa poesia do peixe aqui depois. E foi baseado nisso que eu fiz essa história, baseado nessa história do Confúcio, né? O Confúcio, que é um grande sábio chinês, um grande religioso, né? Um grande religioso também, um grande pastor, vamos dizer assim, na religião chinesa. E ele estava passando por um rio junto com um discípulo dele. Aí ele olhou para a lagoa e viu uns peixes nadando, né? Ele falou para o discípulo dele, né? Olha como esses peixes estão felizes. Aí o discípulo deles falou, mestre, como que você sabe que os peixes estão felizes se você não é peixe? Daí ele falou assim, como que você sabe que eu não sou peixe? Olha que legal. Boa resposta. Então é isso, né? Então vamos terminando por aqui, Angélica, e vamos ver se a gente precisa levantar essa questão. Já fica aqui um alerta, essa questão que aconteceu, essas duas questões que aconteceram com você, a respeito do desrespeito. Atenção, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, é preciso organizar melhor essa questão aí dos artesãos. Eu estava pensando aqui, Angélica, em descer a lenha, mas na verdade eu acho que está faltando mesmo uma legislação. Aí fica aí a conversa aí com o Christian Gota, se quiser, você pode até pedir para ele entrar em contato comigo. Está faltando uma legislação para regulamentar essa situação. E que não pode, por exemplo, pessoas que não sejam funcionários públicos decidirem coisas sobre espaços públicos. Se o espaço é público, não pode presidente de associação A, presidente de associação B, decidir o que é feito aquilo ali. Aquilo ali não. Nós estamos falando aqui especificamente do caso que aconteceu com a Angélica, que foi, por exemplo, a Angélica estava expondo lá no mercado de peixe, com autorização da prefeitura, e um sujeito lá, que é da associação
dos proprietários do quiosque, que usa um espaço público da cidade construído no quintal do pai da Angélica, do Tião Isidoro, usa, não sei se paga o aluguel, mas se paga é pouco. A Angélica estava expondo lá o seu trabalho junto com o meu amigo, o seu trabalho. Jefferson Vieira. O Jeff, e é esse sujeito, esse cidadão, né? Ela, com ordem da secretária de turismo, o sujeito, usando de agressividade, expulsou a Angélica do quintal da casa dela. É um contrassenso. Como é que eu posso chegar no... Sabe, Angélica? Como é que eu posso chegar ali no Camaroeiro, por exemplo, e falar para o Baguinha, sai dessa praia, que essa praia não te pertence? Agora, ali era quintal do seu avô, ok? Então, isso não pode acontecer. Agora, porque... E veja, e esse cidadão merece uma punição da prefeitura porque ele desrespeitou uma ordem de uma autoridade, que é a secretária de turismo. A secretária de turismo autorizou a Angélica a expor o artesanato dela ali, e esse cidadão foi lá e desrespeitou a ordem da secretária de turismo. Agora veja, Angélica, quando você desrespeita a ordem de uma secretária de turismo, você está desrespeitando também a ordem da prefeitura de Caraguatatuba e do prefeito de Caraguatatuba, porque a secretária de turismo está ali representando o povo de Caraguatatuba. Então, se ela falou, Angélica, você pode expor? Você pode expor. Quando esse cara se intromete e descumpre uma ordem da secretária de turismo, ele está desobedecendo à prefeitura, está desobedecendo ao prefeito. E quem manda no prefeito? Quem manda no prefeito? O prefeito não manda. O prefeito é nosso empregado. Quem manda no prefeito é o povo. Então, o que esse cara fez? Esse cara desrespeitou a secretária de turismo. Esse cara desrespeitou o prefeito municipal, desobedeceu. Esse cara desrespeitou a memória do Tião Isidoro, que talvez ele nem tenha conhecido, desrespeitou a tradição, que não é do Tião Isidoro, é de antigamente ainda, desrespeitou o Chico Vitorino, no quintal da casa do Chico Vitorino, e, portanto, cometeu um terrível ato de desrespeito contra o povo de Caraguatatuba, porque desobedeceu uma ordem da prefeitura. Esse cara não pode fazer isso. Agora, da mesma forma, Angélica, você falou para mim, então esse é um ponto que cabe à prefeitura ir lá e dizer para o cara, você não manda aqui não. Você é presidente da associação dos usuários, mas você não é dono do espaço público. Não é dono, o espaço é público, é da prefeitura. Do povo de Caraguatatuba, certo? É do povo de Caraguatatuba e foi construído no quintal do Tião Isidoro. Preste bem atenção, esse pessoal aí. E agora venha cá. E também, então isso o que está faltando aqui? Está faltando aos nossos vereadores fazer uma regulamentação e dizer... O Brasil é uma coisa absurda, né? Você precisa dizer, colocar no ônibus que idosos têm preferência para sentar, que seria educação, né? Então, uma regulamentação avisando lá para o presidente da associação, ô meu amigo, você não manda aqui, isso aqui não é seu, isso aqui é da prefeitura, você manda no seu quiosque, e a associação, a função da associação é se reunir com os prefeitos. Se ele não quisesse, ele tem o direito de achar que não é legal expor lá, eu concordo com ele tem esse direito. Mas não caberia a ele, então, procurar a secretária de turismo e pedir que ela fizesse uma lei proibindo o comércio de artesanato e outros comércios ali. Mas ele não pode fazer lei. Ele não é a lei. Ele não é a lei. Então, se ele fosse, tudo bem, vamos supor que ele esteja certo. Alguém vai achar que não está certo. Então, o que a pessoa tinha que fazer? Esse alguém que acha que ele está certo, chega ali... Bom, eu sou presidente da associação. Pô, a Angélica expôs aqui, eu acho que atrapalhou a venda do peixe, que na verdade aumentou, né? Aumentou. Eu mesmo fui lá na festa do Ostinho lá e da menina e acabei comprando R$120 de peixe. Geralmente eu compro peixe no mercado. Mas vocês, a festa que você organizou, me levou para lá. Eu gastei 120 conto lá.
Bom, aí, então, o que ele poderia fazer? Aí eu concordo. Então, ele fala assim, eu não gostei da Angélica aqui. Ele vai na secretária e fala, secretária, faça um decreto proibindo a venda de coisa ali que não ficou legal. Aí a secretária, então, que tem o poder de fazer isso, porque ela é representante do povo, porque ela é representante do prefeito, é representante do povo, portanto, todos eles foram eleitos, faria uma lei e dizia, Angélica, agora não pode, porque a prefeitura não concorda que você venda ali. Tá? Tudo bem. Agora o cara, ditatorialmente, ele toma o espaço público para ele e proíbe, olha só, proíbe a Angélica de expor no quintal da casa dela. É brincadeira, Angélica. Isso está tudo errado. Agora, o erro, eu estava pensando em xingar a prefeitura, mas eu não vou xingar a prefeitura. Mas eu quero que você leve esse vídeo para a secretária e dizer, senhora secretária, a senhora foi desrespeitada. A senhora foi desrespeitada por um comerciante de quiosque. A sua ordem, que é a ordem do povo, a secretária não fala em nome dela. Quando ela emite uma ordem, pode isso,